mais um vídeo para você aprender engenharia de prompt, para você conhecer com mais profundidade como utilizar a inteligência artificial generativa para criar conteúdo. O foco aqui no meu canal do YouTube é explicar como que você usa os prompts, os comandos bem preparados, bem produzidos, mas com o foco na escrita de textos para negócios, por exemplo, planejamento de marketing, propostas comerciais, roteiro e copyright para redes sociais, e-books, livros, o que você precisar escrever, apresentações, se você precisar preparar uma aula, se você precisar preparar uma palestra, que tenha necessidade de utilizar um conteúdo aprofundado, porque aqui nós não estamos vendendo 1000 prompts a R$10. Nós estamos pegando os documentos que têm assim um peso, uma qualidade, estamos estudando, estamos colocando em prática, estamos destrinchando, ensinando para vocês a verdadeira engenharia de prompt, também utilizando o conhecimento que a gente tem na área de negócios, na área de produção de conteúdo, fazendo com que você tenha um proveito de qualidade. Por exemplo, nós falamos aqui nesse canal das 6 estratégias para obter os melhores resultados, que é um documento publicado pela própria OpenAI, ou seja, nós estamos indo buscar na fonte as instruções de engenharia de prompt, testando, esmiuçando, validando e apresentando de uma forma aqui mais prática, mais objetiva, para você poder também obter os melhores resultados. Então nós vamos hoje falar da estratégia número 1, escreva instruções claras. É tão fácil a gente poder seguir essa estratégia, mas requer da gente uma dedicação, um conhecimento, uma prática e uma experimentação. A inteligência artificial, esses grandes modelos de linguagem, eles não têm a capacidade de ler a nossa mente, de ler o nosso pensamento. Então nós precisamos trabalhar com essas instruções claras através dos prompts, que são palavras que nós escrevemos na interface da inteligência artificial, damos o comando para a inteligência artificial, vai elaborar uma resposta, né? Então, se os resultados, por exemplo, forem muito curtos, ou forem muito longos, ou forem muito rasos, ou forem respostas breves, se os resultados não nos atendem, isso tudo é uma consequência do nosso próprio conhecimento, da forma que nós elaboramos o prompt. Então, nós temos que demonstrar à inteligência artificial generativa, no caso o ChatGPT-4, que nós temos um conhecimento demonstrando através das palavras no prompt o formato do texto que nós desejamos como resposta. Como adicionar números no Excel? É uma pergunta direta. É uma instrução clara? Eu penso que seja uma instrução um pouco genérica. Então, o que vai acontecer? O modelo de linguagem, o ChatGPT, ele vai fazer toda uma resenha a respeito do uso do Excel, falando de algumas funções, indo realmente mais a fundo, de uma forma mais genérica no documento, porque a pergunta foi muito aberta. Então ele está usando, por exemplo, uma informação que é mais básica, que fala a respeito da soma, se nós fizermos um comando mais detalhado, dizendo, por exemplo, como somar uma linha de valores em dólares no Excel. Quero fazer isso automaticamente para uma planilha inteira de linhas com todos os totais terminando à direita em uma coluna e a análise numérica. Ou melhor, eu estou dando uma instrução clara, com detalhes. Assim, o ChatGPT-4, a inteligência artificial generativa, vai buscar e vai trazer uma resposta específica. Por isso, a necessidade de uma instrução clara, mesmo que seja uma pergunta bem formulada. Nós podemos, a partir de um conjunto de instruções, fazer com que a inteligência artificial entenda o que nós queremos. Isso que se torna uma instrução clara. Por exemplo, se nós perguntássemos quem é o presidente, poderia procurar pelo presidente do Brasil, tendo em vista que nós estamos escrevendo em língua portuguesa, estamos numa rede onde o número IP pertence ao Brasil, então provavelmente iria trazer uma resposta de quem é o presidente do Brasil atualmente. Agora, se nós quisermos saber quem é o presidente em determinado país, em determinado ano, seria uma forma de fazer uma pergunta direta, mas com uma instrução clara. Então a pergunta tem condição de ser direta, mas ser construída com algumas frases
para que ela possa realmente dar para a inteligência artificial generativa o contexto que nós precisamos. Numa série de vídeos anteriores eu falei a respeito da criação de personas. A criação de personas também é uma forma de dar uma instrução clara para o modelo de linguagem trazer uma resposta dentro do que nós queremos, porque nós criamos uma personalidade para o modelo, nós damos uma instrução direta ao modelo para que ele escreva num determinado tom, num determinado formato, a partir de um determinado ponto de vista para um determinado público. Então essa é uma instrução direta, nós damos o papel ou a persona, também falamos qual que é a tarefa que a gente quer que o modelo realize, no caso a pergunta objetiva, centro da nossa questão. E também podemos falar do formato, se queremos uma resposta em parágrafos, em lista, em resenha, no formato de um conto, no formato de um poema. Vamos falar, por exemplo, aqui da criação de um plano de carreira para um profissional de tecnologia com 10 anos de experiência. Então ele está pedindo aqui um plano de carreira detalhado para os próximos 5 anos, incluindo objetivos específicos, habilidades a desenvolver e quais as certificações que ele deve buscar para poder ter um progresso na sua carreira. Então, é uma pergunta composta de alguns pontos, é uma instrução clara, desenvolvimento profissional, para alguém que tem 10 anos de carreira, que quer saber quais são os assuntos que deve estudar, os objetivos específicos, as habilidades que deve desenvolver, as certificações que deve obter. Então, tudo isso, a partir do momento que nós trazemos essa instrução clara, com detalhes, nós vamos obter uma resposta precisa do modelo de linguagem. Vejam aí, objetivo de carreira, falando ano a ano, como que isso deve ser feito. Então isso enriquece muito a resposta do ChatGPT-4. Então faz parte dessa instrução direta que nós podemos dar ao modelo de linguagem, nós trabalharmos com o papel, com a persona, com o formato, com a extensão, com a instrução clara, especificando quantos passos que essa resposta deve ter. Então assim nós vamos encadeando e construindo essa pergunta ou esse comando para o ChatGPT e vamos com certeza obter uma resposta muito precisa, muito melhor do que se fosse uma pergunta zero shot ou one shot, uma coisa muito mais direta e simples. Então eu vou continuar produzindo aqui frequentemente conteúdos para falar das 6 estratégias para obter melhores resultados, um documento da OpenAI que dá para você condições de usar o ChatGPT-4 com qualidade. Aproveita para me seguir aqui no canal do YouTube, ativar as notificações para você ser avisado, porque frequentemente eu vou estar produzindo conteúdo aqui. E também você pode me seguir lá no Instagram, porque é isso aí, nós estamos aqui nas redes sociais, estamos nos streamings, faremos as lives e aí a gente tem bastante coisa para conversar a respeito da inteligência artificial generativa e fica aqui essa primeira indicação das 6 estratégias para obter melhores resultados. A primeira estratégia, escreva instruções claras.